Olá, sejam bem-vindos ao Além da Matéria. Hoje o tema é muito enigmático. Pense o seguinte, você está em casa e pensa, eu adoro assistir o Além da Matéria, mas eu não sou médium. Será? Olá, Sara! Ei, Rafa! Está aqui presente uma pessoa que nunca pensou em ser médium. Sim. E não existe esse negócio de médium antes de entrar na Dedico. Todos nós somos médiums? Sim, todas as pessoas são médiums, porque todas as pessoas que encarnaram na Terra, elas estão no meio entre um plano sutil, etérico, espiritual, que a gente diz, e o plano material, físico e denso. Então a gente está nesse meio, por quê? Porque nós não ficamos o tempo inteiro só no plano material, nós dormimos. E na hora que a gente dorme, a gente se desdobra para os planos astrais, para os planos sutis. Então, todas as pessoas são médiums, mas não é a mesma coisa. Explica um pouquinho melhor, por exemplo. Sou uma pessoa que você já conhece, né? Um binário, 0, 1, funciona tudo aquilo. Então, eu não consigo enxergar espíritos, eu não vejo, a não ser que eu use, naquela época eu usava alguns produtos que nem vamos ver o caso aqui, mas como que é a pessoa que nem a senhora que tem acesso mais ligado à espiritualidade? Bom, porque dentro do ser médium, né, todas as pessoas são um meio, né? Elas estão num lugar intermediário com o pezinho na matéria e com o pezinho no plano espiritual, né, etérico. Mas dentro da mediunidade existem níveis de mediunidade, existem graus, né? Então, tem pessoas que têm uma mediunidade maior, que tem uma missão maior com a mediunidade, ou seja, ela encarnou e dentro da missão encarnatória dela, sabe aquele vídeo que a gente fez dos mentores, Sim. que a gente já tem no movimento Dedico, que o mentor vai lá e ajuda a fazer como que vai ser a sua encarnação, você vai falar, não, eu vou trabalhar muito para ajudar as pessoas espiritualmente, para ajudar as pessoas a encontrarem mais o divino, a se melhorar espiritualmente, aí você vai nascer com uma mediunidade maior. E isso vai interferir na sua própria biologia corporal, na sua glândula pineal, no seu DNA mesmo. Então, as pessoas nascem com graus diferentes. É claro que você pode desenvolver a mediunidade, mais ou menos, mas para chegar em graus de pessoas que nasceram com muita mediunidade, aí tem gente que às vezes não consegue chegar nesse nível, né? Então, dentre os médiuns, tem aquele que tem uma mediunidade que eu vou dizer assim, que é 100, ele tem 100 de energia, que é para viver a vida dele e gastar essa energia durante o dia. Tem gente que vem com 200, ou seja, 100 para viver a vida dele e mais 100 para doar, para gastar em trabalhos espirituais. Tem gente que vem com 500 e assim por diante. E mesmo nessa questão da energia, também tem as facções qual tipo de mediunidade, que nem você falou do binário, né? Tem uns que têm a mediunidade da clarividência, da clareaudiência, que essas são mais difíceis de desenvolver, apesar de possíveis, mas tem pessoas que nascem. Eu, por exemplo, nasci desde muito nova, achando que era normal, o comum era as pessoas verem os espíritos. Para vocês que estão nos assistindo, a gente conversa com a Sara Carvalho, fora aqui do Além da Matéria, e muitas vezes ela comenta coisas do dia a dia, e a gente fica, nossa, isso é super interessante, vamos comentar sobre esse assunto. Um assunto que eu gostaria de resgatar, vamos lá, é o fato de quando a senhora comentou de, muitas vezes você está conversando com a pessoa e a pessoa comenta da casa dela, você consegue, algumas vezes, ir na casa da pessoa, só dela estar comentando, dela estar pensando. Você poderia explicar um pouquinho melhor isso? Gente, ela não queria falar sobre isso, não. Não queria falar. É um tipo de mediunidade, né? E, além dessa questão da clareaudiência e da clarividência, que sempre foi muito presente para mim, depois da puberdade ficou maior ainda, e eu aprendi a lidar, porque a gente também acha assim, nossa, que interessante, a pessoa vê espírito, mas as pessoas têm que entender que a gente tem um contato com o mundo espiritual de coisas que são de muita luz, mas coisas muito difíceis também, né? Não é uma coisa assim que a gente quer ver só o interessante, né? A gente quer ver só o nosso mentor, só o nosso anjo da guarda, e não é bem assim. E essa questão é uma não localidade, na verdade, é um deslocamento de consciência, um desdobramento de consciência que na hora que a pessoa fala da casa dela, muitas vezes não é porque eu quero, eu já estou lá dentro da casa dela, vendo a casa, vendo lá dentro, vendo principalmente a parte espiritual da casa. E para ajudar muitas pessoas isso já foi muito útil, por isso que eu acho que os mecanismos de mediunidade é sempre para ajudar, para eu olhar como está a casa da pessoa, mas às vezes, sem querer, numa conversa, isso acontece. E na hora que volta, eu falo, meu Deus, aconteceu, né? E tem casos assim, como médiums, né? Muitos que frequentam algum lugar ou foram visitar alguns centros espíritas ou umbandistas, independente do que for, ouvem muito, nossa, você é médium.
E aí a pessoa que não acredita muito nisso fala, nossa, que picaretagem, Sim. falando que eu sou médium, todo lugar que eu vou eu sou médium, eu não vejo espírito. Como que a pessoa deve pensar, ou o que, que ela deve entender, até pegando essa visão que você já comentou, todos nós somos médiums? Eu acho que assim, que a pessoa fala assim, não, é engraçado, eu fui numa casa espírita, eu fui numa casa de umbanda, só que todo mundo fala que eu sou médium. É porque provavelmente você é, e porque você tem uma missão, não é porque, mas eles querem que é para eu desenvolver lá. Sim, você precisa desenvolver. Porque às vezes a gente fica achando que a pessoa quer fazer um phishing, né? Tipo, pescar aquela pessoa para ela entrar para aquele lugar. Não é aquele lugar, mas ela está sendo chamada espiritualmente para exercer a vocação que ela pediu para vir, que é com a mediunidade. Então, e todos que falam que a pessoa é médium, é verdade. Mesmo que for uma mediunidade que é a mais comum, que é aquela, você é médium no sentido de viver a sua vida. Tem pessoas que vão dizer, olha, essa sua mediunidade está além. E muitas vezes, se você não desenvolve ela, o que é desenvolver? Se autoconhecer, saber controlar quanto que eu precisei na minha vida, né? Eu comecei a desenvolver, a frequentar mesmo, com uns 12 anos, 13, a espiritualidade para desenvolver minha mediunidade, que estava muito alta. E hoje eu tenho 38, então assim, mais de 20 anos, 25 anos desenvolvendo isso. E o que é desenvolver? É você se autoconhecer, é você entender como funciona, é você se autocontrolar, para essa mediunidade não ser algo que te prejudique. Porque às vezes quando a gente não está trabalhando, começa a prejudicar a nossa vida, perturba a nossa cabeça, perturba a nossa mente. E esse dom da mediunidade, essa faculdade mediúnica, ela nunca você trouxe ela para te prejudicar. É sempre um presente. Qual presente? Para você ajudar outras pessoas, para você se colocar a serviço, para depurar os seus próprios karmas e suas próprias dívidas. Muito bom. Para vocês que estão nos acompanhando, não se esqueça de dar o like, compartilhar. E se tem alguma dúvida, será que sou médium? Coloque alguns comentários. E você, se acha um médium? Então coloque nos comentários que a gente vai ler todos e vamos respondendo ao longo do tempo. Comentou muito, Sara. Eu gostei daquele exemplo. Você vem com 100, mas tem mais o 100 para desenvolver energia. Eu tenho até medo de perguntar isso. Às vezes eu sinto que eu tenho esse mais ali, que para desenvolver, e talvez não estou desenvolvendo da forma como deveria. Se eu não desenvolvo, isso pode me prejudicar lá na frente, eu como médium, eu digo, depois que eu desencarnar e ir para um outro plano, por não ter desenvolvido esse a mais que veio para... Esse a mais que veio é para você se desenvolver, para você se libertar de certos padrões, se autoconhecer. E às vezes, muitas vezes, na sua missão, é lógico, gente, que é pessoal, a missão de cada um, né? Para estender para outras pessoas. Se isso não aconteceu, eu acho que primeiro tem um reverso de você olhar e falar, poxa, eu me propus alguma coisa na minha encarnação e não realizei. Isso já deve ser uma coisa bem difícil. E você vai ficar com essa energia que você ganhou e não utilizou, e você vai precisar de depurar ela, de dar vazão a ela em uma outra oportunidade. E a gente tem que pensar sempre, Rafa, que quando você tem muita energia, normalmente as pessoas que têm muita mediunidade, elas são pessoas que têm tendências, tá? A serem esponjas, vão num lugar e aí começam a puxar a energia do lugar para ela. É aquelas pessoas que você conversa com a pessoa e a pessoa sai, nossa, adorei conversar com você, eu senti super leve, a pessoa sai super pesada. A pessoa fala, nossa, eu adoro conversar com o Rafael, sempre que eu converso com ele eu saio leve. Por quê? Porque você, por ter muita mediunidade, mesmo inconscientemente, absorve a energia dessa pessoa. E são pessoas normalmente que têm tendências a agitação e compulsões. Então, assim, se você não pega essa energia a mais que você tem e foca ela para o seu autoconhecimento, para o seu despertar espiritual, para a caridade, para ajudar o próximo, você muitas vezes pega essa energia a mais que está sobrando e gasta ela em pensamentos compulsivos, em vícios, em atitudes compulsivas. Então, os médiuns são grandes presas para obsessores, para incitar vícios. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão dos vícios. Nossa, bem interessante. Estamos chegando no final, o assunto está muito bom. Sim. E eu queria até comentar, última pergunta, falando já de vícios, eu posso, assim, eu sei que nunca é tudo sempre 100%, sim, mas as pessoas que têm uma tendência a vício na família ou algum amigo, provavelmente ele está deixando de desenvolver espiritualmente ou energeticamente como um médium e está indo para um outro caminho porque tem... A gente até falou no passado, vampirizadores ali em volta dele. É porque a pessoa, quando ela é mais médium, como eu te falei, ela tem mais energia. Ela tem mais energia etérica sobrando. Então ela é uma presa mais fácil para os obsessores, no sentido que os obsessores vão preferir vampirizar uma pessoa que tem 300 de energia do que uma que tem 100. Gente, esses números são didáticos, tá? Eu estou falando que eles existem. Mas ela vai preferir, por quê? Porque ela tem mais energia disponível.
vital para absorver. Então, isso pode sim chamar com mais facilidade, por isso são pessoas que precisam de vigiar mais, de estar em contato mais com o divino, de orar, para eles se blindarem energeticamente. Agora, é claro que o vício tem várias fontes, tem fontes de trauma, tem fontes próprias de propensões genéticas, mas a gente tem que entender que até a própria genética, ela é feita de acordo com a sua mediunidade ou não, de acordo com o seu planejamento encarnatório, né? Então, tudo eu acho, quando a gente desenvolve espiritualmente, quando você se autoconhece, quando você investe na sua espiritualidade, eu acho que de toda forma vai te fazer bem. É algo que faz bem você se reconectar com o divino. Então é se religar ele de toda forma, independente se a pessoa vai ser médium ou não, que você falou do seu amigo, não importa, ele com certeza vai ser algo que vai contribuir para sanar, para curar aquele vício. Nossa, muito obrigado, Sara. Acho que hoje foi um grande aprendizado. Para vocês que tinham dúvida, será que eu sou médium? Ficou muito claro. Todos nós somos, alguns muito mais, outros menos. E se você se acha assim no dia a dia, nossa, eu me sinto sempre sobrecarregado, quando converso com alguém eu fico puxando energia, comente aí também, coloca nos comentários, a gente pode dar também orientações. Agradeço a todos e que tenhamos um ótimo, excelente ano, cheio de paz, cheio de alegria.